O Exame Nacional do Ensino Médio está quase chegando, dia 13 e 10 de novembro. Para acalmar o coração da garotada, a gente convidou duas professoras que são expertas no assunto. Estão comigo hoje aqui na Casa de Leitura a Magda Regina Corsetti Torresini, professora com formação em Letras e Língua Francesa. Também conosco Geneviève Faé, graduada em Letras e com mestrado na área, e a gente costuma chamá-la de Gene. Bem-vinda. E, para nossa alegria, né, acompanhando a avó Magda, está com a gente o Marco Torresini Ribeiro, de 10 anos, e ele é estudante do 5º ano do São José. Ainda tem muito tempo pela frente, mas a gente já colocou ele na roda para sentir como é que está o coração de uma criança. Vamos preparando. E falando em coração, Gene, como é que está o coração dos teus alunos? Como você está acalmando eles? Como é que está sendo a orientação neste momento que está mais ou menos, então, agosto, setembro, outubro, há 3 meses das provas? Isso, eu trabalho num cursinho pré-vestibular, então desde fevereiro eles produzem uma redação por semana, já com vistas ao Enem e a outras provas, né? E a minha preocupação com eles é a seguinte: um bom escritor, ele tem que estar preparado para escrever sobre qualquer tema. Porque essa é a nossa realidade hoje no Enem, diante do último tema que foi muito difícil para eles, ano passado, que foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, os textos de apoio não ajudavam tanto, então muitos alunos foram mal por não compreenderem o tema. Por isso, a prova, eu trabalho muito isso com eles, a ideia de que a prova de redação, primeiro é uma prova de leitura, e eles têm que construir uma bagagem cultural para conseguir escrever sobre qualquer tema. Porque o Enem foi criado em 1998, e desde então já caíram temas dos mais variados eixos. Então, nós trabalhamos cada semana com um eixo. A importância, nesse momento, é reforçar as leituras. Então, se cair algum problema, porque o Enem sempre cobra um problema, né? Um problema relativo ao campo do trabalho, o que eles têm de embasamento. Um problema relativo à tecnologia, que já foi do ano passado, né, no caso. Um problema relativo à publicidade. Então, o nosso trabalho tem que formar eles para escrever sobre o mundo. O mundo é tema de redação. E, a propósito disso, Magda, a garotada está escrevendo bem? Está se dedicando? Como é que é esse casamento das novas tecnologias com os modelos mais tradicionais? Essa dinâmica também interfere nos estudos para o Enem? Certo. Então, eu acho o seguinte, eu vou acalmar a gurizada para o Enem. Eu vou acalmar porque existe uma expectativa tão forte. Vou me ralar, vou sair mal, eu não sei escrever. E a primeira arma que eu tenho que ter, tudo que cai está aqui dentro. Eu sei alguma coisa, eu já ouvi falar, e o Enem tem 2 lados. Ele entrega o tema, mas ele tem que explicar o tema. Por exemplo, uma das médias mais baixas de Enem foi quando caiu publicidade infantil. Aí veio uma crítica, o pessoal que mora à margem do Amazonas, o que eles conhecem de publicidade infantil? Caiu agora há 2 anos o surdo. Quem conhece um surdo para poder falar em surdo? Então, eu pergunto, onde é que está a experiência? É leitura? Não, nesse caso não era. Então, eles têm que apanhar o que está lá dentro. Eles têm uma resposta assim vaga. Aí que vem o treinamento, que se chama como é que eu ponho para fora? Como é que eu monto a ideia? Porque não é um concurso de maturidade, graças a Deus. Porque pode um candidato ter 50 anos fazer uma redação e outro de 17, não dá para comparar a experiência de cada um. Mas eu tenho que puxar lá de dentro o que eu sei, mais ou menos, mas o treinamento, isso que eu acho 10, é saber montar o que está lá dentro, porque não tem condições de saber tudo que cai. E isso significa que quando tu organiza um texto, a hierarquia das informações, na verdade, é mais ou menos organizar o pensamento antes de colocar no papel, Magda? É isso aí. Eu acho que aqui tem 2 que trabalham, nós 2 trabalhamos com isso, é o seguinte, se perguntam para ele, por exemplo, para ele, que não tem 10 anos, como é que é o trânsito? Ele sabe. Ele vivencia o trânsito, certo? Agora, como é que põe no papel?
essa a experiência minha. Porque na literatura tu não vai encontrar escritores que falem em trânsito. Vamos dizer, para deixar a obra mais rica. Na literatura não tem trânsito. Digamos, nos filmes... Então, tu vê que tem temas que eles têm que tirar da sua vida. E esta técnica, que se chama Como se monta um pensamento, como é que é um começo, meio e fim, que nós fazemos tentando auxiliar a montar o tema. Tu pode perguntar para qualquer um, qualquer coisa, te explica um pouquinho, tu vais ver. Onde, por exemplo, olha o tema, tu deve ter visto, Gene, é o seguinte, afeto inverso. Opa, abandono do afeto inverso. Eu entrego para quem quiser. O que ela está falando? Aí vem a importância da leitura do texto de apoio, né? Isso que aí. Essa é a vantagem do Enem. O Enem traz uma proposta bem completa, com de 4 a 5 textos de apoio, e o aluno pode fazer o uso desses dados. E aí o que nós trabalhamos nas aulas? Um uso reflexivo. Então o Enem vai trazer um mapa, vai trazer um quadro, ele tem que fazer a leitura desse mapa, ele vai fazer a leitura dessa realidade para poder refletir e colocar no papel. Perder um pouco de tempo nessa leitura é ganhar tempo? É ganhar tempo. Ganhar ele não experiência pode, para o texto. Ele não pode ler a proposta com muita pressa e já sair escrevendo. Nesse ano da publicidade infantil, eu tive o caso de um professor, um colega meu, que foi fazer a prova para testar, porque isso até a gente recomenda, né, que os profs se coloquem no lugar dos alunos. E ele leu publicidade infantil em questão no Brasil, mas ele não leu os textos de apoio. Então, ele entendeu que era o caso de crianças que trabalham na TV. E não era publicidade para as crianças. Só que era o texto de apoio que explicava isso. Essa parte mais mercadológica do processo. Vânia, nesse próprio tema que eu falei, abandono afetivo inverso. Explica o que é isso, Magda. Tu imagina o que... Extremamente não tem atual, condições, pode cair. Não tem condições. Mas Abandono pode cair. a palavra está dominada. Afetivo é de afeto. Inverso. O que eles estão tratando? Que os filhos foram criados por seus pais, amados, abraçados. Quando os pais ficam velhos, incompetentes, são rejeitados. Viu? Inverso. O que eu deveria fazer, eu não faço mais. É da sociedade hoje. Por isso o tema vai abordar problemas que eles estão enxergando o que está acontecendo. E esse nome vai deixar todo mundo... O que é isso? Isso aí não pode se assustar, né, Magda, com o termo, porque os textos de apoio vão explicar. Abandono afetivo reverso é quando os filhos, né, os pais sofrem maus tratos dos filhos. Então tem que ler com muita calma. E é por isso que eu sempre digo, é uma prova primeiro de leitura. Depois vem a escrita, porque 50% de chance ali da nota reside na compreensão do tema. Entender que o tema sempre me oferece algo e sempre me pede algo em troca. E nesse caso, assim, os pareceristas, os avaliadores, eles levam em conta esse raciocínio lógico ou levam em conta... Houve um tempo em que se dizia assim, olha, tenta usar a métrica, usar números para embasar seus raciocínios. Isso ainda segue sendo uma boa dica, para dependendo do tipo de tema, lógico. E é porque existem duas competências que eles... Aliás, 3 competências na tabela que eles têm que levar em conta, né? A competência 2, que é uso de conceitos de várias áreas. Então, como o Enem foi criado para avaliar o ensino médio no Brasil, eles têm essa tendência a ver, bom, qual foi o aproveitamento do aluno? Qual é a construção da bagagem em história, geografia, biologia? Então, quando o aluno traz essas referências que ele construiu para dentro do texto, ele ganha nota. São 200 pontos para essa segunda competência. E a terceira é a defesa do ponto de vista. Para defender, ele precisa mobilizar dados, fatos, informações. Podem ser tanto aquelas que estão na proposta, quanto as que ele tem de fora, as que ele tem da própria bagagem. Então, eu concordo com a Magda, ele não precisa se apavorar se ele, por exemplo, não leu especificamente sobre aquele tema, que foi o caso da educação, desafios da educação dos surdos. Porque ele tinha proposta e ele tinha conhecimentos. Por exemplo, o aluno coloca uma citação sobre a importância da educação, coloca uma citação do Kant, né? O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Ele já contextualiza o tema. Então, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade na hora de compreender o tema e aproveitar muito os textos de apoio. Essa fundamentação até mencionada aqui pela Gene e Magda, fundamentação mais filosófica, teórica, Sabe, colabora? se tu falasse um detalhe importante.
antes desta novidade do Enem, que seria mais uma dinâmica, uma criatividade, uma experiência vivida, existia uma tendência de botar estatística. Mas aí começa 50% das pessoas não conhecem surdo, 24%. O aluno se via oprimido, que tinha que mostrar, e inventava seus dados, 50%, porque ninguém vai decorar se é 25%, se é 30%. Se tiver no texto de apoio, tudo bem. Agora, essa tendência morreu, porque é texto que fica enfadonho, chato. Conta quem sofre, quem vive, quem ama, quem está vivendo. Esta vida é que dá alma para a redação, sabia? Porque inclusive, muitos citam autores, e pegou essa tendência de decorar, autor e disse isso, aquele autor disse... Diz o que a vida te diz, que isso é quente, isso faz bem. Porque o autor, claro, que vai dar o respaldo cultural, mas começa a ficar um ranço, inclusive sempre os mesmos autores. Em qualquer redação, a Gene sabe. É o Bauman, é o Lipovetsky, ela citou agora o Kant. Eles não têm Os amores outros. líquidos. E não leram. Isso, o uso indiscriminado prejudica. Agora, se nós formos ler as redações nota 1000, que a gente tem... Foram, ano passado, apenas 53 redações. Imagina que 4, 5 milhões de pessoas fazem e apenas 53 pessoas gabaritaram. Essas redações trazem conceitos, mas bem fundamentados. Não adianta, evidentemente, o aluno decorar essa citação que eu falei e jogar no texto. Tem que estar costuradinha. Tem que costurar o tema. Não, ele tem que ter lido, porque uma frase decorada... Ela nunca vai encaixar, né, Magda? Eles forçam para encaixar. E eu digo assim, mas olha, está tão sem graça. A cultura, tu conhece o autor e conhece a frase, mas tu não conectasse. Então, usa a tua vida, a tua experiência. Essa do idoso que foi rejeitado, conta o que é um idoso rejeitado. Ele não participa, ele é ranzinza, ele, às vezes, tem cheiro desagradável para a família. Será que a Magda está adivinhando o tema, hein? Olha, eu isso ia que eu atrás queria- desse tema. Eu estou sentindo que... Na Vamos atrás do sociedade tema. atual, em que está havendo realmente uma inversão e que a longevidade está cada vez mais Isso. longa. E é um outro tema, o envelhecimento da população e seus desafios. Tá que é aí. um tema que pode aparecer. Olha só, estamos quase encerrando o primeiro bloco, mas eu quero aqui que o Marco diga, tá entendendo esse bate-papo aqui, Marco? Marco, mas eu quero saber, no final de contas, a gente estava falando sobre texto, redação. Lá na tua escola, tu escreve bastante? Eu escrevo. A prof de português, a prof Fernanda, ela a cada mais ou menos um mês ela passa uns 2 textos. Ela passa pra gente fazer, alguns é livre, alguns é em grupo, que a gente faz, ela fala assim, o mínimo é 25 linhas, às vezes eu faço 26, às vezes 27, depende. E, Marco, tu viu que a avó comentou de usar a experiência de vida, né? O seu dia a dia. Está nos seus textos? A brincadeira? E tem um detalhe que eu vou até elogiar os professores que trabalham com isso, que toda semana eu vejo ele pegar jornal e fazer, como é que se chama? Análise jornalística, que é a uma semana, todas as segundas, eu tenho que fazer uma análise jornalística, que é tipo, eu tenho que botar análise jornalística número tal, fonte, daí eu tenho que botar dia tal, jornal tal, não sei o quê. Daí resumo o que a gente leu no jornal, naquela notícia, e escrever ali. E apreciação crítica, o que tu achou daquela notícia. Olha que Isso trabalho. toda segunda-feira. Toda segunda. Isso vai dar resultado maravilhoso. É uma base para ele ver o mundo escrito, que não é o interior dele, mas isso dá uma base toda segunda-feira. Nossa, Maravilha. maravilhoso. E aí já exercita também a própria escrita e a reflexão que a Gene comentou antes. Roda de Saberes conversa hoje sobre Enem. Fique com a gente, que no segundo bloco tem mais bate-papo. Mas nem adianta ajudar se tem tantos na rua. Eles que Não sei se eu confio nesse tipo de tanta instituição. desgraça por todos os lados. Não vem com culpa que não é minha. Mas será que o trabalho deles é sério? Eu não sei como ajudar. A Associação Criança Feliz atende a centenas de crianças todos os dias. Por isso, depende de doações contínuas. As crianças precisam da sua ajuda. Apadrinhe, doe. Menos uma criança na rua,
é mais uma criança feliz. Não sabia que era tão fácil ajudar. Só quero ver o sorriso nessas crianças. Que essa entidade possa ajudar cada vez mais. Ajude, faça a sua parte. Menos é mais. Roda de Saberes está de volta conversando sobre Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que realmente começou como uma análise, um exame de ensino médio e agora também é a porta de entrada para a universidade, para o ensino superior, para as faculdades. Para conversar com a gente, estão aqui na Casa de Leitura vou começar pela Gene agora. Genevieve Faé, graduada em Letras e com mestrado na área, mais conhecida como Gene. A Magda Regina Corsetti Torresini, professora com formação em Letras e Língua Francesa e amiga do livro. Ela e Regiane fizeram o maior sucesso na Feira do Livro passada. E nós temos uma grande alegria, um convidado especial que veio acompanhando a avó, que é o Marco Torresini Ribeiro, de 10 anos, estudante do 5º ano do São José, e é com o Marco que eu quero conversar neste momento, porque ele vai explicar para a gente como que é feita a análise jornalística que ele mencionou no primeiro bloco. Ensina para a gente, porque talvez quem esteja em casa vai gostar desse processo e fazer também, Marco. Todas as segundas-feiras eu tenho que levar uma notícia no meu caderno e escrever um resumo, apreciação crítica e a fonte dessa notícia. Por exemplo, eu peguei uma notícia da desmatação da floresta Amazônia. Daí tem que escrever assim: resumo, na reportagem diz que a floresta Amazônia está sendo queimada, e não por habitantes, e sim por as secas que está acontecendo. Apreciação crítica. Eu não gostei nada, nem um pouco dessa notícia, pois a floresta Amazônia era tudo que a gente tinha. Metade do nosso oxigênio vinha de lá. Olha só, esse senso de cuidado, tu também está falando disso, né? É uma floresta que a gente tem que cuidar? Muito. Porque quando ela foi queimada, 20% do nosso oxigênio foi embora, porque ela era tipo muita floresta, era muita mata. E 20% do nosso oxigênio foi embora por causa dela. E você cuida do meio ambiente? Cuida. Marco, cuida. Quando começou as queimadas agora, eu tô mais me preocupando, porque eu quero preservar mais o oxigênio, que a gente já tinha a gente tem bastante, mas agora que 20% foi tirado, a gente tem que ter mais cuidado. Olha só a consciência do Marco, gente. E eu quero agora, do Marco, partir para a nossa reportagem, que a gente foi conversar com a garotada, principalmente com os estudantes, embora o Enem seja aberto para toda a comunidade, independente da idade. Mas, normalmente, é quem está ali na juventude que vai para a faculdade e que mais se inscreve no Enem. E a gente foi conversar com essa galera para saber se eles estão mesmo muito aflitos, muito na expectativa, ou se está tudo tranquilo. Acompanhe a reportagem conosco. O Enem é uma prova muito mais de resistência, ela não é uma prova tão conteudista que nem um vestibular. Então, é uma prova que tu tem que, acima de tudo, fazer muitos simulados e se preparar, porque é muito difícil ficar 5 horas fazendo 90 questões, sabe? Então, é uma prova muito mais de resistência, de leitura, do que uma prova conteudista por si só. Ela tem conteúdo, óbvio, não pode ir para o Enem sem estudar, mas ela é uma prova que exige uma parte mais resistente, assim. É diferente fazer um vestibular de 25 questões do que um Enem de 90 questões em 5 horas. Embora o foco da nossa escola não seja unicamente o Enem, ele é uma das nossas preocupações. E o professor, ele automaticamente entra no clima dessa ansiedade, porque a gente percebe toda a dedicação, a gente percebe o esforço, né? E que por vezes, como foi dito pelos alunos e que a gente concorda, é uma prova de persistência.
é de persistência. Então, o cansaço, muitas vezes, ele altera o resultado. A expectativa é de sucesso, né? E a certeza de que ele vai acontecer, porque nós trabalhamos com eles bem duro, né? Com muita exigência, e a resposta que eles nos dão é sempre a melhor possível. Não temos dúvida que em janeiro a gente vai ter uma resposta muito satisfatória desse grupo. É um grupo excelente. Nós temos umas terceiras séries que eles nos orgulham como professores e como escola. Eu quero fazer biomedicina porque eu me interesso nessas áreas como clínicas de fertilização artificial, essas coisas que ainda aqui no Brasil não são muito desenvolvidas, né? Tanto que o nosso centro de referência aqui é ou Rio Grande do Sul, ou Porto Alegre ou São Paulo, né? Então é difícil de encontrar. Mas dá para se dizer que basicamente a biomedicina seria essas análises clínicas, assim, depende muito, trabalhar em hospitais, né? É tipo um campo que ajuda na medicina. E também, como eu falei, essas clínicas de fertilização artificial também e processos estéticos também. Ou seja, bem fértil também o território de ação. Sim, não tem nada, é muito amplo, tu pode escolher entre muitas especializações, tanto que tu entra no curso assim e tu ainda, eu acho que tu nem tem noção do que tu vai fazer, porque tu pode escolher entre diversas áreas. Por exemplo, eu quero medicina e é um curso muito concorrido. E é difícil de tu sair do ensino médio e logo conseguir ingressar na universidade. Então eles entendem que, tipo, se eu por acaso não venha passar, dá para fazer mais um ano, estudar mais e ver o que acontece. É um curso muito desejado, mas também que, se eventualmente não passar numa pública, tem um custo alto. Você está preparada para isso? Como é que está lá na família? Na realidade a gente vem se preparado. Eu já tenho um irmão que faz em universidade particular, mas a intenção é a pública mesmo, né? Porque ajuda bastante. Mas eu acho que primeiro tem que pensar em passar e estudar na universidade, depois pensa nas questões dos gastos, até porque existe todo o financiamento estudantil e isso eu acho que seria mais uma questão secundária. O primário seria realizar o sonho de fazer medicina e é isso aí. Por que medicina? Além da influência de casa, mas por quê? Eu acho que é uma profissão maravilhosa, assim, tu poder ajudar as outras pessoas, isso te proporcionar, assim, um senso de realização, de tu saber que tu tá melhorando uma vida. Isso eu acho que não tem preço, só a medicina, assim. Eu tenho uma forma um pouco diferente de me preparar para o Enem. Na verdade, eu faço uma forma mais autônoma, então eu acabo não seguindo por cursinhos ou auxílios pré-vestibulares, mas na verdade eu sempre pesquisei e estudei por forma autônoma, então pesquisas em sites da internet e preparações assim, né? Então é esse o meu método, até o jeito que eu faço as coisas do trabalho e tal, porque eu sou programador e assim que eu aprendi as coisas, então eu gosto de estudar dessa forma, né? Tu te organiza. E qual é essa forma? Explica para nós, assim, tu chega de manhã cedo, tu vai para aula, depois de tarde tu, enfim, vai fazer um lazer ou não? Vai direto para casa estudar? Como que é essa forma, então, a partir dessa tua cabecinha aí de programador? Então, na verdade, eu sou muito engajado com projetos pessoais meus, né, que são profissionais em relação à programação, mas de vez em quando, assim, eu diria uns 3 vezes por semana, 3 dias por semana, eu pego umas 2 horas do dia, eu pesquiso, eu vou atrás, eu vejo o que está sendo cobrado nas provas. A gente também tem um apoio muito grande dos professores, que os professores eles estão sempre falando os conteúdos que falam, isso aqui vai cair, a gente já faz as anotações no caderno e tem essas buscas. Eu acho que, assim, há um preparo bom já dos professores, por isso que eu me sinto preparado para ter um complemento meu, né, autônomo e já com a preparação dos professores aqui no colégio. Eu tô tranquilo, eu sei que eu sei muita coisa, porque eu tô me preparando o ano inteiro, eu tô fazendo cursinho desde a metade do ano passado, então eu acho que é só não ficar nervoso e ter confiança em si mesmo que dá pra fazer a prova bem feita. E você, assim, entre as áreas, claro, na medicina é múltipla, tu tem que saber um pouquinho de tudo, mas assim, entre as áreas que hoje, de estudos, que você mais tem dificuldade, quais são e quais tu tem mais potencialidades? Bom, eu só estou estudando basicamente para exatas e principalmente para matemática, porque metade da prova de exatas é matemática
e para física, por causa que é o que eu tenho mais dificuldade. E matemática, né, porque 45 questões é muita coisa, aí acho que tem que se preparar melhor para matemática mesmo. Na linguagem, no português, tu vai bem? Eu espero que vai, eu tô fazendo geografia, porque aí tem uma noção de vários, abrange geopolítica e tudo isso, mas o resto eu acho que eu me garanto. Boa sorte. Que bom a gente poder acompanhar assim, os ânimos da garotada que está se preparando para o Enem, que acontece nos dias 13 e 10 de novembro, são 2 domingos. E agora, essa é uma prova, são 2 dias de provas, que afligem um pouquinho, mas também que precisa ter um certo cuidado. Às vezes a tranquilidade, a própria Magda no primeiro bloco comentou, fiquem tranquilos, que a vida de vocês pode ser a matéria-prima para a redação. Mas eu tenho aqui o Marco, que antes de eu passar a conversa com as minhas convidadas, o Marco vai nos dizer como que ele faz em dia de prova. O que tem que fazer para não ficar muito angustiado, Marco? No dia de prova eu estudo uns dias antes. Daí eu chego na escola, é normal ficar nervoso, por causa que tu sabe que vai ser uma prova e tu tem que prestar atenção. Daí tu vai lá, eu recebo a prova e faço a primeira atividade. Quando eu vejo que já tá tudo na minha cabeça, eu já vou lá e faço tranquilamente a prova. Se eu não sei uma questão, eu pulo. E depois, quando eu já fiz toda a prova, eu volto naquela questão e fico pensando. Porque não adianta tu ir na primeira questão, fazer, e na segunda tu ficar toda a prova esperando que tu não sabe ela. Daí tu pula para as outras questões e tu vê se tu consegue fazer. Se tu não conseguir fazer, tu pensa, lê o texto de novo para ver se tu entende alguma coisa. Se a prova for de português ou interpretação de texto, tu vai lá, lê de novo e para ver se tu entende. Senão tu deixa em branco, mas daí tu já vai ter feito as outras. Olha que incrível. E essa estratégia, ela é adequada, Jenny? É a estratégia fundamental para o Enem, porque a avaliação do Enem funciona pela teoria de resposta ao item, a TRI. É uma estratégia que a gente chama de anti-chute. Então, existe uma coerência pedagógica. As questões são pré-testadas antes. Então, eles mais ou menos localizam numa régua as médias, as consideradas médias, as fáceis e as difíceis. Eles aplicam essas questões em escolas estaduais e aí, de acordo com as respostas dos alunos, há uma pontuação. Então, isso que ele faz, ele vai continuar fazendo, porque se eu ficar muito tempo na questão difícil, por exemplo, eu acerto as difíceis e não acerto as fáceis, a minha prova não tem coerência pedagógica. Dá a entender, né, que foram chutes. Eu preciso primeiro assegurar que eu acertei as fáceis, depois eu vou para as médias e depois eu vou para as difíceis. Então, é uma orientação que a gente dá para os alunos. Identifiquem, começou a ler aquela questão. Difícil, tem muito cálculo, não está entendendo qual é o foco, pula, depois volta para aquela. Isso tem um quesito psicológico também, Magda. Quando tu começa a ter respostas, tu já começa a ganhar ânimo para seguir. E tu sabes que eu só quero acrescentar que tem alunos assim, para que fazer o Enem? E a gente está pedindo que façam, porque, inclusive, este Enem abre porta para várias outras universidades, não só as daqui. De Portugal, né? As de Portugal. Então, eles não sabem, até então, o Enem está funcionando. E tem empresas aqui na cidade que, para contratar os trainees, eles pedem, tu fizeste o Enem? Então, eles acham assim, não tem importância, não quero o Enem. Não, vão para o Enem, vão com todo estilo de vida que tiveram durante o ensino médio e tentem fazer as técnicas driblando a questão fácil, média, difícil, que é uma técnica que se aprende. Ele está na escola e está aprendendo. Isso é uma coisa que se ensina. Ele já sabe. Que se ensina, porque tu não nasce sabendo. E se treina. Essa palavra na vida, do erro e do acerto, quantos erros a gente faz e quantos acertos nós faremos se a gente tiver essa experiência de vida. Então, isso para o Enem é bom, que eles façam provas, que eles repitam, porque o Enem tem um cheiro, eu vou falar a palavra cheiro, porque eu digo assim, cheira essa prova, cheira. Não é o mesmo que a URGS, não é o mesmo que a UX e as outras universidades, não é o mesmo. Ele tem uma técnica de muito texto, de muita figura, de muito quadrinho. E quem vai fazer o Enem tem que fazer esse exercício de treinamento para se adequar a essa situação. Então, entre todas as técnicas, existe a redação que tem que ser treinada. Muito exercício.
Exercício. Tu sabes que eu recebi essa semana um menino que fez vestibular e depois passou para ser policial. E no policial ele entrou num site que dizia assim, empregue Nexus. E ele pegou 1, pegou 2, e foi colocando na prova, como ele viu. Menina, ele errou toda a frase, porque ele não soube adaptar esse Nexus que, na teoria, tem que entrar para a prática. Tu pode decorar o que tu quiseres, mas tu tem que... Então, esse treino é bom. Quem não pode ter um lugar para fazer, manda alguém ler. Tu tem que fazer essa comunicação com alguém para saber o que eu estou escrevendo, se a pessoa entende. E é exercício e é autoria, né? A escrita, tu acaba também sendo um pouquinho de ti nessa história toda. Roda de Saberes conversa sobre Exame Nacional do Ensino Médio, mas antes de a gente finalizar o segundo bloco, eu quero lembrar que o Enem é composto por 4 provas objetivas, com 45 questões cada. E quais são, então, os eixos? Linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Além disso, a redação, que a gente chama aqui de texto dissertativo argumentativo a partir de uma situação problema. Quem está inscrito, se prepare, porque no terceiro bloco tem mais orientações e conversa sobre essa prova que acontece em 2 domingos de novembro. Fique com a gente. Garantir a segurança da população e a preservação da ordem pública. Esse é o compromisso do 12º Batalhão de Polícia Militar. Presente no dia a dia da população, a Brigada Militar possui excelência na capacitação para combater a criminalidade e a violência. A sua estrutura, que conta com modernas viaturas, armamento adequado, treinamentos especiais, cavalos, cães adestrados, motos, câmeras de vídeo monitoramento e rádios de comunicação, proporciona força e rapidez para a proteção das pessoas. As instalações internas também ganham destaque com a sala de fisioterapia, a assistência religiosa do capelão militar e a oficina e chapeação, que realizam a maioria do serviço de recuperação e manutenção dos veículos no próprio quartel. Aptos a satisfazer as necessidades básicas de segurança pública, o 12º BPM atua em patrulhas especiais, jogos de futebol, shows, policiamento em área comercial e bancária, escoltas e em muitas outras frentes, caracterizando-se como uma corporação proativa e preocupada com os problemas da sociedade, que trabalha, acima de tudo, para assegurar a paz e a boa convivência. Ao lado da comunidade em muitos momentos, o 12º BPM também desenvolve sua função social em projetos educativos como o CIPAV, recebendo crianças em seu quartel para ensiná-las sobre a profissão e dar orientações e dicas importantes de segurança e postura no ambiente escolar. A Brigada Militar é uma instituição idônea, reconhecida pela excelência do seu desempenho e pelo alto comprometimento com a melhoria da qualidade de vida do caxiense. Além de ser presença constante nas ruas de Caxias do Sul, conta com a informatizada e ágil central de atendimento do Fone 190, pronta para atender e ajudar a resolver as necessidades dos cidadãos. Com muita atenção e disposição, o 12º Batalhão de Polícia Militar está continuamente disposto a servir, cuidando com dedicação do bem-estar de todos e garantindo uma cidade mais tranquila para se viver. Brigada Militar, a força da comunidade. Roda de Saberes bate um papo com 2 professoras que entendem muito sobre Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Estão com a gente a Magda Torresini e a Genevieve Faé, mais conhecida como Gene, e o neto da Magda aqui, o Marco, nos alegrando e nos trazendo suas experiências de aula. Neste momento, eu chamo o quadro Anote Aí, para a gente dar a dica de hoje.
E a dica, claro, faz ligação com o Enem, porque é o próprio site. Então, a dica é enem.inep.gov.br. Nesse site, você vai ver tudo que precisa de orientação, tudo que tu precisa também de dicas de como controlar a ansiedade. Eu vi que tem lá várias sugestões, inclusive de horários das provas, de como a gente pode estudar melhor. E lá também tem provas antigas que a gente pode utilizar. Consultar provas antigas de outros concursos contribui? Sim, como forma de simulado, especialmente porque o Enem é uma prova de resistência. No primeiro domingo, quando eles fazem a redação, são 5h30. É bem corrido porque tem a prova de linguagens, então são muitos textos para ler e fazer a redação. Inclusive, eu recomendo sempre fazer antes, para que, com a mente descansada, se faça o rascunho, deixe ele de molho, faça o restante da prova e, calculando o tempo, passe a limpo. No segundo domingo é a matemática. 45 questões de matemática. Então, se o aluno não simular isso antes em casa, com provas antigas, ou com simulados, tem muitos simulados gratuitos na internet, ele vai se atrapalhar, porque, em geral, os alunos reclamam para nós que falta tempo. É uma prova muito apertada. Já foi pior quando a redação era no mesmo dia que a matemática. Daí era praticamente impossível. Faz 2 anos que eu fui fazer o Enem. Para testar, eu tinha essa preocupação empática, como é que o que meus alunos passam, E eu fiz questão de fazer toda a prova, não só a redação. Eu fiz a redação, fiz a matemática, o que eu lembrava, que foi muito pouco, foi muito mal. Porque tu não exercita mais tanto. Exato, faz muito tempo que eu saí do ensino médio, eu não estudei para fazer o Enem, eu só fui fazer para ver o que eles passam. E eu vi que a preocupação, a principal preocupação é a questão da resistência, porque é uma prova que cansa muito. Então, uma vez era sábado e domingo, Então, agora eles trocaram para 2 domingos, ficou muito melhor. E separaram a redação da matemática. Então, agora está mais tranquilo. Quando eu fui fazer, eu saí bem cansada, especialmente do segundo domingo, e hoje a minha aula é outra. Porque eu sei o que eles passam. É uma prova assim que ela exige muito, são muitos textos. Então, é importante também o professor ter essa empatia, se colocar no lugar deles e ver que é uma prova de resistência, é pouco tempo e eles têm que se programar. Por isso que fazer simulado, fazer as provas anteriores é uma das melhores maneiras de estudar. Magda, a gente estava falando bastante sobre a redação, mas os próprios enunciados, inclusive dos testes da matemática e das outras disciplinas, ele precisa ser bem compreendido para você chegar à resposta. Então, a palavra ela está em tudo. E, inclusive, o Enem é uma prova de resistência, porque nenhuma escola fica um dia inteiro por semana, só 5 horas, praticando isso. Então, eles não têm esse ritmo. Não tem essa vivência. E esta leitura de um texto que tu perguntaste, para entender a leitura do texto, para depois escolher a questão, precisa treinamento. Então, a sugestão é que as escolas propiciem o dia do Enem, daqui até lá, que fiquem 5 horas sentados em cima da prova. Em cima de uma prova que eles podem simular, ou que a escola auxilie. Porque as provas, em geral, na escola, é um período, 2 períodos e máximo 3. O Enem é uma maratona. Eles não estão acostumados. Então, quando chega o final, eles leem a questão, eles não sabem nem o que estão lendo. E chutam. E chutam porque não tem tempo, porque não conseguiram ler, porque essa leitura exaustiva do texto que eles fazem de propósito. O Enem quer um aluno leitor. E o leitor tem que se acostumar a ler. Seja o texto pequeno, seja um texto maior. Então, isso aí dá evidências de que ele foi preparado. Então, é a sugestão que eu dou para as escolas, que eles deixem um dia por semana, se organizem e façam o tal do simulado, não só pelas questões, que também é excelente, mas pela resistência física. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar água, eu tenho que levantar, porque 5 horas trabalhando com o cérebro, pensa tu que é fácil, e eles não têm essa experiência. O cursinho dá os simulados, isso é óbvio, mas também não é toda hora. É como se fosse fazer uma prévia, Realmente uma prévia do que acontece naquele momento.
Isso. Naqueles 2 é importante dias. recriar esse momento, e até porque muitas vezes a escola não trabalha tanto com as questões contextualizadas que o Enem trabalha. A matemática, a gente percebe muito isso. Não é chegar no x igual a 5. Tem toda uma contextualização, são questões interdisciplinares, então se a escola não trabalhar com questões nesse sentido, mesmo o melhor aluno de matemática da turma, ele não irá bem no Enem. O Enem tem uma maneira completamente diferente de trabalhar, e foi, inclusive, nessa linha de raciocínio para, digamos assim, modernizar um pouco o ensino no Brasil, tirar essa divisão, né, das disciplinas, integrar mais as disciplinas. A própria transformação, usando das as áreas. linguagens, né, as Isso. tecnologias. Isso. Marco, você, quando tem essas provas, assim, tu já deu o roteiro de como tu executa ela. Mas eu quero saber de ti, o que acontece contigo no dia anterior à prova? No dia anterior, eu estudo bem 2 dias antes. Por exemplo, a prova vai ser numa terça. Eu estudo bem no domingo. Eu estudo um pouco, eu só dou uma lida no sábado. Estudo bem no domingo. Daí, segunda, eu só dou mais lida mais de noite e foco um pouco também mais. E terça, quando chega o dia da prova, antes da prova eu não estudo, porque, vai me deixar só mais nervoso quando eu estudo. Me deixa mais nervoso e eu vou falar, será que eu vou saber? Será que eu não vou saber quando eu estudo? Mas daí vai ter tudo na minha cabeça, porque eu já estudei. E antes da prova eu não preciso, eu só vou ficar mais nervoso, porque meus amigos podem falar assim, Marco, vamos estudar. E eles falam umas coisas que eu nem sei, mas daí eu fico me preocupando com essa coisa. Mas nem vai cair na prova. Então eu estudo comigo. E eu estudo comigo 3 dias antes. No terceiro dia antes eu estudo uma lida. No segundo dia antes eu estudo bem. E no primeiro dia antes eu só dou uma lida de noite também. Tipo uma revisão geral. Uhum. E isso você foi descobrindo, você foi autoavaliando-se assim, foi se avaliando e viu que esse era o melhor jeito. Porque daí eu consigo focar mais focar melhor. Eu consigo, firmar bem no negócio. Refletir sobre aquele conteúdo, né? Com tranquilidade. Eu sempre, às vezes, eu vou fazer os temas e daí eu sempre penso assim, quando eu tenho um tema por exemplo, eu tinha um tema que era o que a prof deu quarta e era para sexta. E eu fiz quarta mesmo. Porque eu já me sinto livre quando eu faço aquele tema. Coração aliviado. É a sensação do dever cumprido. Quando eu tenho um tema, eu fico pensando, eu tenho um tema, eu tenho que fazer. Daí eu faço o tema, daí eu fico tranquilo, eu posso fazer o que eu quiser. Porque não tem... Planejamento, ele tem planejamento. E isso está faltando para o adolescente, sabia? Agora ele não tem tanta solicitação. É um joguinho, tu viu só? Mas quando chega a 16, 17, é amiga. É o tempo inteiro bombardeado de informações. Então, isso precisa de uma força de vontade. O Enem vem vindo. Então, eles precisam ter horários, programações. Eu vou estudar isso, para auxiliar, porque muita coisa ele vai conseguir vencer se ele se fizer feliz no estudo, entendeste? Porque senão fica com conflito. Eu vou fazer isso, mas eu fico com um complexo de culpa porque eu não estudei aquilo, e eles sabem disso. Quando um aluno termina o Enem, eu digo assim, só me diz quanto % tu te dedicaste este ano para esse Enem? Porque o resultado vem vindo. 50%. Então, quem sabe a tua nota vai ser 50%. Porque é o resultado do esforço que ele está fazendo. É proporcional. Então, eu acho que isso aí eles têm que se lembrar, porque é um foco necessário com essa atividade que nos ronda. Então, dica final, organização, planejamento. E a Roda de Saberes passou muito rápido hoje. A gente teve a companhia da Genevieve, o Gene Faé, da Magda Torresini e do Marco Neto da Magda. Eu agradeço muito a participação de vocês. E você que está em casa, boa sorte, fique calmo, você vai fazer o Enem, não precisa ficar aflito. Não estude no dia. Marco dizendo, não estude em cima do laço. Se antecipe, isso mesmo. E também, se você quiser, eu te convido a ajudar a construir a Roda de Saberes. Por favor, mande suas dicas, seus elogios, suas críticas para o e-mail imprensa@camaracaxias.rs.gov.br ou pode ligar para mim,
3066-3979. Vai falar comigo, eu vou adorar receber sua ligação. Até o próximo Roda de Saberes.